Salve galera, professor Tiago. Nesse vídeo vou mostrar para vocês uma importante relação que existe entre os lados de um triângulo retângulo 30 por 60 graus. É um triângulo que aparece muito aí em problemas de matemática que envolve o assunto da trigonometria e você vai fazer os seus cálculos de maneira mais rápida aí sabendo essa relação. Papel e caneta na mão e vem comigo. Olha só, eu tenho aqui em azul um triângulo retângulo, eu já tenho ali um ângulo de 30 graus. Então, nesse outro ângulo aqui, eu só posso ter o ângulo de 60 graus, porque aí eu fecho o meu triângulo 30, 60, 90, a somatória dando aí 180 graus. O que que diz essa relação? Se você tem essa configuração aqui em um triângulo retângulo, a hipotenusa aqui nesse caso está medindo 2x, tudo bem? Eu coloquei aqui medindo 2x. A relação diz o seguinte: o cateto que está oposto ao ângulo de 30 graus, esse cateto aqui, no caso, ó, vai sempre medir a metade da hipotenusa. Então, se a minha hipotenusa, que nesse caso está sendo representada por 2x, a metade dela vai ser x. E está aqui a medida, beleza? Por outro lado, o cateto que está oposto ao ângulo de 60 graus, aí você olha aqui para esse cateto que está oposto ao ângulo de 60 graus, esse bem aqui que eu vou marcar para você, ó, ele vai valer sempre x raiz quadrada de 3, beleza? Então essa aqui é a relação que existe entre os lados em um triângulo retângulo 30 por 60 graus. E olha só como fica bem fácil resolver problemas que tem esse tipo de triângulo. Eu tenho aqui ao lado, olha, determine as medidas dos catetos. Eu já estou observando que eu tenho um ângulo de 30 graus e que a hipotenusa mede 10, tudo bem? Então vamos determinar os catetos. O cateto que está oposto ao ângulo de 30 graus, esse cateto aqui, ele mede quanto? Ele vai medir a metade da hipotenusa. Se a minha hipotenusa mede 10, então a metade aqui vai ser 5. E aí eu já encontrei a medida desse cateto. Por outro lado, aqui, olha, observe que você tem o ângulo de 60 graus, beleza? E aí o cateto que está oposto a esse ângulo de 60 graus, nesse caso aqui, vai valer quanto? Sempre vai valer a metade da hipotenusa, que é 5, vezes a raiz quadrada de 3. E aí você encontra facilmente as medidas dos lados de um triângulo retângulo 30 por 60 graus. Então vejamos na prática como resolver um problema usando as relações que nós vimos anteriormente. Olha só, um avião levanta voo sobre um ângulo de 30 graus em relação ao solo. Após percorrer 9 quilômetros em linha reta, sua altura h em relação ao solo será de... Então aqui nós temos um esqueminha mostrando a situação problema. Observe que você tem hipotenusa medindo 9 quilômetros, você tem aqui ângulo de 30 graus e você quer determinar exatamente a altura, que é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Mas você sabe que a medida dessa altura vai ser a metade da hipotenusa. Se a hipotenusa aqui mede 9, então basta eu pegar o 9 e dividir por 2. 9 dividido por 2 resulta em 4,5 e o resto é zero aqui, tudo bem? Então a nossa resposta é 4,5, só que nesse caso aqui em quilômetros. Observa as alternativas lá, estão todas em metros, e aí você vem, multiplica então 4,5 por 1000 para transformar para metros. 4,5 vezes 1000 resulta em 4.500 metros. E aí você gabarita lá a questão na alternativa letra B. Tudo bem? Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força. Um forte abraço e até mais.